Marcelo Cabo, boa noite, Marcelo Cabo. Eu estou meio indeciso aqui, assim como o nosso comentarista lá, naquelas mudanças, começando as mudanças. Quando você colocou o Lucas Marques, né, no posto do atacante do Pedro Vitor, você observava que você tinha vários jogadores, tem o Rodriguinho, vários jogadores, Soares e tal. O que você pensou naquele momento colocar o lateral direito como um homem de frente, um lateral mais avançado para fazer a função que vinha fazendo o Pedro Vitor, ou você pensava uma outra estratégia de jogo? Boa noite a todos. Eu vou falar no cômputo geral das substituições. A primeira, o Richard saiu lesionado e as outras duas subsequentes foi a entrada do Lucas e a entrada do Álvaro, né? A questão é porque eu tinha meias dentro do jogo, né? E eles fizeram a alteração, trocaram o lado esquerdo todo. Então, assim, o Pablo estava com incômodo na panturrilha, já estava um pouco cansado, com incômodo na panturrilha, já não estava conseguindo ter a mesma intensidade e a mesma dinâmica do jogo. E o Pedro também já estava cansado, meio fadigado pela intensidade que ele levou no jogo. Então, assim, eu não tinha um jogador que pudesse ter uma recomposição como a do Pedro dentro do jogo. Estava um jogo de muita trocação. Então, por incrível que pareça, eu acho que dos que entraram, o Lucas, para mim, foi o que entrou melhor. Cumpriu a função, chegou, pisou na área, teve profundidade, tudo que eu pedi para ele fazer, ele fez. Então foi uma questão de desenho de jogo. Como ele tinha trocado o lado esquerdo todo, eu fiz uma dobra do lado direito. O Lucas é um lateral muito agudo, que tem muita profundidade. Ele consegue receber bem essa bola de costa, fazer o giro. E eu acho que os 30 minutos que ele jogou, de todos que entraram, para mim foi o que ele entrou melhor. E a questão do Pablo foi uma questão também como eu falei anteriormente, a panturrilha começou a puxar e a gente fica com medo de perder ele na sequência. Ele fez uma grande partida. E o Álvaro tem a mesma característica dele, a gente optou em colocar o Álvaro, né? E é incrível que quando um pouco antes de sair o gol, eu ia colocar o Raí e o Ronald do lado esquerdo. Eu ia reforçar meu lado esquerdo justamente para a gente ter uma boa saída do Ronald, né? E uma consistência com o Raí na linha, porque faltava ali 10 minutos, a gente sabia que podia ter a sustentabilidade do Raí e uma saída boa do Ronald pelo lado esquerdo. Aí aconteceu uma falta que a gente acaba tomando um gol de falta, uma bola que era nossa, a gente estava com superioridade numérica. Na transição a gente perdeu e tomou o famoso contra-ataque do contra-ataque, aí teve a falta e aí o jogador deles foi muito feliz e fez um gol de falta. Então assim, a gente pensou no desenho do jogo e dentro que estava elaborado, estava um jogo de muita intensidade, de bate e volta. Eu precisava de um jogador que recompusesse melhor do que talvez o Rodrigo, que é um jogador que é mais meia, joga por dentro, o Soares. Então assim, eu tinha no banco só o Ronald para fazer essa função. E o Ronald, ele atua melhor pelo lado esquerdo, eu precisava de alguém pelo lado direito, porque ele tinha reforçado toda a ala esquerda. Como é que é a expectativa agora para o jogo de volta? Está em aberto, assim, por incrível que pareça, talvez dos últimos jogos foi a nossa melhor atuação. A gente jogou muito bem. A gente teve 12 chances de gols, finalizamos 5 dentro do gol. Eu não vou ficar falando de número, terço final, porque foram quase 20, a bola tem que entrar. E eles foram mais competentes de fazer um gol de falta. A gente tinha um melhor volume de jogo, a gente criou mais do que eles, mas não sabemos aproveitar. A gente precisa, né, ter um pouco mais de capricho ali naquilo que a gente constrói dentro do jogo, mas o que me deixa bem otimista para o segundo jogo foi o nível de atuação que a gente teve aqui dentro. A gente sabe quanto é difícil jogar contra o Águia, e o jogo foi decidido numa bola parada. Então assim, a gente precisa ter um melhor aproveitamento no acabamento, no terço final, na pré-assistência e nas finalizações, mas está em aberto. Agora a gente joga em casa, a gente sabe da nossa força dentro de casa e vamos buscar esse título em casa. Você sempre falou que o atleta tem que estar bem mentalmente, e o outro profissional que pode fazer parte também da comissão técnica, são 4 derrotas consecutivas. Como é que está teu espírito, Mano Cabo? Como é que está mentalmente? Como é que você está para enfrentar mais um jogo fora, que será na segunda-feira contra o difícil time lá do São José? Muito forte, muito forte. Um profissional, quando se prepara para a carreira que eu optei, você tem que ser forte mentalmente. A vida me fez forte. Então, assim, a gente sabe que... Já passou por isso em outro clube? Sim, eu já vivi. Eu tenho 23 anos de carreira, eu já perdi Copa do Mundo.
entendeu? Então, assim, eu sou bem cascudo para saber administrar esse momento. É um momento difícil, é um momento... Futebol existe fase, a nossa fase não é uma fase boa, né? A gente constrói um jogo como a gente construiu hoje e sai derrotado numa bola parada. Então a gente tem que saber, tem que ter resiliência nesse momento, tem que ter sabedoria e tem que ser forte. Futebol é para os fortes. E a pessoa que dirige um time do tamanho do Remo e vive essa diversidade tem que ser forte. Eu sou o comandante, então assim, eu tô muito forte nesse momento. A gente vai pegar um adversário difícil fora de casa, com uma situação na segunda-feira típica de uma grama sintética, mas nesse momento a gente só vai sair desse momento com superação. Então a gente tem que aproveitar o que a gente fez de bom hoje, tirar proveito disso e transferir tudo para o jogo de segunda-feira para buscar essa vitória. Amanhã temos que virar a chave, né? E aí a gente, na volta de Porto Alegre, pensa na final, mas a final está em aberto. O Remo está vivo nessa final. E a gente já viveu esse tipo de circunstância dentro da temporada, né? De reverter situações dentro de casa, e a gente está bem vivo e a gente vai buscar esse título dentro de casa. Com relação a essa formação que entrou, você chegou à conclusão que essa formação... Eu particularmente gostei do controle de bola, criou situações, poderia ter feito 1 ou 2 gols no primeiro tempo. Ou você tem mais um outro tipo de estratégia para tentar melhorar mais a produtividade desse time em campo? Eu acho que esse modelo de jogo que a gente usou hoje é um modelo que a gente teve muito sucesso durante a temporada. E a equipe jogou bem, a gente analisa a performance e analisa o resultado. O resultado foi ruim, porque a gente saiu perdendo. Mas a performance da equipe, diferente das últimas 3 derrotas, foi boa. O time construiu, o time teve posse de bola, o time foi contundente no último terço, o time controlou o jogo, né? O Vinícius fez 2 boas defesas, 3 no início do jogo. Depois, o Vinícius não teve uma atuação assim de ser muito exigido, principalmente no segundo tempo. Então a gente é um modelo que me agrada muito. Mas aí a gente vai analisar agora o jogo de segunda-feira. É um jogo completamente atípico, diferente, pela circunstância do gramado, da sintético, de como se comporta o São José. Aí a partir de amanhã a gente já vai entender o modelo de jogo que a gente vai usar na segunda-feira. Só para encerrar, Cabo, em caso de um revés, um resultado negativo no próximo jogo, como é que você imagina o Clube do Remo daqui para frente? Lutar para não cair ou não? Não. Olha, a gente tem que ser muito realista, a gente tem que pensar jogo a jogo. Primeiro a gente tem que sair dessa zona de desconforto, da zona da confusão, que é a zona de rebaixamento. Mas a competição ainda oferece 16 rodadas e a gente sabe a nossa força, o que a gente pode construir. Mas não adianta falar nesse momento no G4. A gente primeiro tem que sair do Z4, construir e pavimentar uma estrada para que a gente começou mal, mas a gente pode terminar o campeonato bem. Às vezes é difícil falar isso, mas às vezes a gente começa mal, mas termina bem. Então o que importa é como a gente vai terminar a competição. E a gente está bem otimista que a gente vai terminar bem essa competição. Tá legal. Muito obrigado, tá aí o técnico Marcelo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Uma boa viagem para você com toda a turma.